Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem as centrais sindicais lançaram uma campanha pela manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e de R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Uma mobilização que deve se concentrar no Congresso Nacional, já que pode ser votada, né? A gente ainda não sabe se será ou não, a medida provisória que prevê 4 parcelas chamadas de residuais de apenas R$ 300. É importante a manutenção do auxílio emergencial nesse valor atual, não só para a sobrevivência das famílias, mas também para a economia como um todo, não, Patrícia? Isso mesmo, Glauco. Nós já tivemos oportunidade de falar algumas vezes aqui. Essa é uma proposta defendida pelas centrais sindicais desde o início da implantação do auxílio emergencial. Lembrando que nós já apontávamos ali a necessidade da medida se estender pelo menos até o final do ano e pensar uma alternativa para o ano que vem, inclusive. Então, ontem, as 11 centrais sindicais lançaram a campanha pela manutenção do auxílio até dezembro. Portanto, é uma campanha para que o presidente da Câmara coloque a medida provisória em votação e uma gestão aí junto aos parlamentares para que eles votem pelo aumento desse auxílio previsto na medida provisória 1000 do início de setembro de R$ 300 para R$ 600 até o final do ano. Então, essa campanha ela está apoiada, ela está sendo articulada, além das 11 centrais sindicais, pelos movimentos populares e sociais, pelas igrejas, pelas torcidas organizadas de futebol e por outras campanhas, que tem várias entidades articulando, como a campanha pela renda básica nacional. Bom, acho que é importante a gente destacar alguns elementos aqui. Vamos lembrar que o auxílio emergencial de R$ 600 ele foi uma conquista da sociedade, encabeçada aí pelas centrais sindicais e pelos movimentos populares, porque o governo, à época lá, em abril, indicava R$ 200, 3 parcelas de R$ 200. Então, é uma conquista da sociedade e que a sociedade tem que se apoderar dessa conquista. Então, é importante a gente destacar isso. A partir do levantamento da PNAD Covid, que é um esforço do IBGE para não perder todas as estatísticas, conseguir medir algumas coisas, vários estudos estão sendo feitos mostrando a importância do auxílio emergencial, não só aí para sobrevivência de milhões de pessoas, né, mas também para a própria economia. Então, vamos lá, eu vou citar alguns números aqui que são de diversos estudos que estão aí disponíveis nos jornais, enfim, é só olhar. Mais de 4 milhões de lares, nós estamos falando aí de mais de 15 milhões de pessoas sobreviveram exclusivamente do auxílio emergencial, ou seja, não tinha nenhuma outra fonte de renda. Esse auxílio emergencial de R$ 600 evitou que mais de 23 milhões de brasileiros e brasileiras entrassem aí para a linha da pobreza, caíssem para a linha da pobreza.
sustentou 2,5% do PIB, o que significa um impacto muito significativo na economia como um todo, porque isso significa manter outras pessoas que dependem do consumo das famílias para sobreviver. Então, imagine que seria o PIB vai ter uma queda significativa, mas seria muito pior sem o auxílio, sem o efeito do auxílio emergencial. Na média nacional do rendimento médio de todas as fontes de renda, tem estudo que mostra que com o auxílio emergencial, esse valor médio de rendimento ele ficou 1% acima do valor do rendimento habitual, se não tivesse o auxílio emergencial. Isso significa que esse valor ele está muito próximo do mínimo. Reduzir isso significa jogar milhões de pessoas na pobreza. E aí, quando nós estamos falando da pobreza, nós estamos falando de fome. Lembrando aí que a cesta básica medida pelo DIEESE em agosto, ela está próxima de R$540. Então, quando você fala de um auxílio de menos de R$600, você está condenando milhões de brasileiros e brasileiras a passar fome. É disso que se trata, né? Então, mais alguns elementos que são importantes quando vai se discutir a necessidade, que é possível manter esse valor até dezembro e pensar numa renda básica universal para o ano que vem. Mesmo na pandemia, nós temos aí que 42 brasileiros aumentaram a sua fortuna em mais de 34 bilhões de dólares. Nós vemos aí as últimas informações dos bancos e do agronegócio batendo recorde atrás de recorde. Enquanto o Brasil empobrece, as famílias do agronegócio vão bater aí, acumulam mais de 4,5% de um PIB favorável, enquanto o Brasil encolhe, né? Então, é preciso ter coragem neste momento de romper com essa dinâmica perversa que nós nos enfiamos, né? Que o Brasil se enfiou. Está na hora da gente exigir que os muito ricos paguem a conta. Não dá para a população, para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros continuarem pagando essa conta à custa das suas próprias vidas. E, Patrícia, você destaca um ponto importante que, inclusive, também é mencionado ali na carta da campanha das centrais sindicais, que é justamente da tributação, né? Tem um trecho que diz o seguinte: cabe ao governo mobilizar os recursos públicos com impostos progressivos e taxando os ricos, para garantir renda básica para todos que necessitem. E isso é um fato, né? Você cita essa questão dos ricos, né? Dos super ricos. Na verdade, dados da Oxfam mostrando que eles ganharam 34 bilhões de dólares entre março e julho desse ano, né? Isso eles ganharam a mais, eles ficaram mais ricos, além, não é que eles têm só isso, né? E só isso, digamos, esse só isso bem entre aspas, é mais do que o orçamento inteiro do SUS para 2020. Então é muito dinheiro sendo mal tributado. Então é necessário mesmo que a gente discuta um ajustamento, no mínimo, né, do sistema tributário brasileiro, justamente para financiar essa renda básica que vai ser essencial também no ano que vem, não só até o final do ano, já que a economia provavelmente vai demorar muito para retomar o seu ritmo, que a gente sempre lembra aqui, né, Patrícia, não era tão bom já assim antes da pandemia. Então vai ser necessário dar um suporte social ainda mais para as famílias mais pobres no Brasil. Não há dúvida, Glauco, é isso mesmo, e acho que o que nós apontamos é que esta, na verdade, é uma oportunidade para romper e sair de um ciclo ruim que a gente vivia já antes da pandemia. Esse escândalo da tributação brasileira, dessa inversão que acontece na estrutura tributária brasileira, ela não é nova, mas agora nós temos a oportunidade, de fato, de
de fazer essa mudança. Eu só acrescentaria que o governo tem a obrigação de fazer essas mudanças, o governo e o Congresso, né, de fazer essas mudanças, mas cabe à população se mobilizar e exigir, porque não se trata de privilégio. Privilégio é o que tem os super ricos, é o que tem o agronegócio, os bancos. Isto é privilégio. A população ter uma renda digna é um direito que está, inclusive, garantido na Constituição. Mas, para isso, precisa de uma mobilização intensa da sociedade, independentemente se ela é meio virtual, meio presencial, mas é preciso que a sociedade se mobilize, porque este governo e este Congresso não farão isso sozinhos. Sem dúvida. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri.